Olá, eu sou Lígia e esse aqui é o Tarô. Sejam bem-vindos ao Sensibilíssima Tarô. Vamos fazer uma leitura para o signo de Virgem do mês de maio de 2026. Peço que quem não é inscrito no canal se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo e para quem desejar uma leitura particular, as informações estão na descrição. Meu site é sensibilissimataroto.com. Leituras particulares no contato que está na descrição. E vamos começar aqui com o monólogo, o oráculo da lua. É hora de sair da zona de conforto, nodo norte. O nodo norte é a cabeça do dragão. É um ponto virtual do nosso mapa que fala sobre a direção que a nossa alma quer ir, fala sobre aquilo que a gente veio trabalhar nessa vida, né? Tem uma conotação, assim, bem espiritual, muitas vezes. Então, é um momento que tá pedindo para vocês abandonarem, né, uma ilusão de conforto, uma acomodação, para que vocês possam crescer, para que vocês possam acessar mais. Vamos ver aqui com o oráculo da benzedeira. Varredura, show negatividade. Em geral, quando a gente sente que tá precisando seguir uma nova direção, que tá precisando se arriscar, né, sair de uma zona de conforto, a gente sente muito medo, a gente tende a alimentar muito pessimismo, muita negatividade. E os oráculos aqui estão orientando a você se entregar a esse instinto, esse desejo que te pede para seguir adiante, para ir na direção de algo, sem você ficar colocando areia, sabe? Pegar mais uma cartinha aqui com o oráculo, o tarô do espírito animal. Tava meio sumida aí porque cansada, amigos. Muitas coisas para fazer. Mas estou de volta. O ovo cósmico, que corresponde ao 7º chakra. E o cavalo, que é um símbolo de liberdade, de uma profunda sensibilidade aqui também. Aqui, tanto com o 7º chakra, quanto com essa energia do cavalo, que inclusive é uma das energias mais elevadas do elemento terra nesse baralho, tem um pedido aqui para você confiar muito na sua sensibilidade, sabe? Mais do que numa racionalidade. É um momento de você tranquilizar a sua mente para você se permitir seguir um caminho que não tem garantias, mas que você sente que é muito verdadeiro para você e que te traz essa liberdade que é muito necessária para você, que é muito importante para você. Bem bonita essa energia de Virgem aqui. Vamos ver o que mais com o tarô mitológico. Como vai estar a energia de vocês nesse mês de maio? E especialmente agora que passei esse tempinho sem postar vídeo, é muito importante que vocês curtam e comentem se puderem, compartilhem. Pode comentar com qualquer coisa, um emoji, qualquer coisa já ajuda. Porque quando a gente fica um tempinho sem postar, a plataforma não entrega tão bem os vídeos. Na energia de vocês veio aqui o diabo.
Essa energia do diabo, ela fala muito sobre a nossa sombra, sobre os nossos medos, sobre a nossa negatividade, sobre a gente se sentir preso, limitado, ou medo de se sentir preso, limitado, né? Assim, tem muito um elemento assim de falta de fé também, falta de fé em vocês mesmos, falta de fé na vida. Alguns virginianos podem estar passando por um momento um pouco difícil também, um momento que pede assim muito centramento, muita força de vocês, sabe? Mas é uma força não para resistir, para permanecer no mesmo lugar, mas uma força para atravessar, para seguir adiante. Enfim, bem interessante mesmo a energia. Eu comprei um baralho novo, que na verdade é uma versão aqui do tarô mais tradicional, né, de Pamela Smith. E ele tem as cartas assim bem grandes. Nossa, o baralho é virado pra cima, não tem baralho assim. Tem as cartas assim bem grandes e acho que fica bom pro vídeo. Tá. Eita. Ó, a questão principal desse mês aqui de vocês é realmente essa segurança, essa estabilidade, a construção de algo, a motivação também para construir algo, enxergar a bênção que existe nesse momento. Aí você pode falar, poxa, mas eu perdi coisas, pessoas, situações da minha vida. Que bênção existe aqui, né? Pra quem perdeu, assim, alguém, perda que eu digo assim, né? Teve um falecimento, algo nesse sentido, eu não estou falando dessa situação. Mas assim, falando desse tipo de situação, só um parênteses aqui, né? Pra quem perdeu alguém, tem essa mensagem que fala assim, que era o tempo dessa pessoa partir, desse ser partir. E tem uma energia aqui pedindo para você olhar com gratidão para o tempo que você compartilhou com esse ser. Foi brusco, foi inesperado, foi dolorido para você, sim. Mas era o tempo daquele ser, era o tempo de partir. Por mais que para você tenha chegado de uma forma brusca, inesperada, sabe? E aí aqui pede para você se cuidar, se acolher, ter paciência com você mesmo, com esse luto, para que você não se afunde numa tristeza, não se perca dentro da sua própria mente. Não fique também pensando muito o que você poderia ter feito, o que você poderia ter deixado de fazer, porque não é sobre isso. Aí tá, fecha parênteses. Voltando aqui. Para quem saiu de algum tipo de situação ou está com esse desafio de confiar numa direção, numa construção, de se motivar para fazer algo, aqui tá pedindo para vocês, assim, tá aconselhando vocês a deixar ir o que não te serve mais. Existe muita sabedoria em encerrar os ciclos. Às vezes a gente resiste muito a encerrar os ciclos, mas a gente não consegue acumular, segurar todos os pratinhos ao mesmo tempo. Então algumas coisas precisam se encerrar para que outras coisas venham. Isso é da natureza da vida. Então acolham essa necessidade de ruptura, de mudança, de encerramento.
respeitem o que vocês estão sentindo também, porque aqui não é uma mensagem assim de positividade tóxica, de dizer que vocês têm que olhar para tudo com óculos cor-de-rosa, que é tudo, ai, no fundo é tudo incrível. Não é bem assim que a gente vivencia as coisas, né? Então, por mais que lá na frente, que isso tenha sido necessário para que lá na frente você conquiste algo, você viva uma situação melhor, você tenha uma bênção, você acesse algo muito positivo, que é realmente motivo de celebração, você precisou passar por esse caminho, né? Viver essa ruptura. E isso vem com sentimentos. Isso vem com dor, isso vem com um luto, isso vem com preocupações. E aí, por isso que é muito importante que você cuide das suas emoções, que você tenha paciência com você, que você não fique se antecipando sobre o que vai acontecer. A sua mente precisa ser o seu maior aliado nesse momento. E dependendo de como você cuida da sua mente nesse momento, ela pode se tornar o seu maior inimigo. Ela pode se tornar uma grande prisão. Então, se olhe com carinho, se olhe com amor, com acolhimento, com paciência. Assim, a temperança é uma carta que ela aparecia muito no momento que a última coisa que eu queria ouvir era tenha paciência. Mas hoje eu consigo enxergar essa carta de uma forma muito mais bonita, porque é como se ela dissesse também assim: você se prepara para algo e a vida prepara esse algo para você. Então as coisas levam um tempo para acontecer porque elas não dependem só da gente. E é importante a gente respeitar o tempo das coisas, tanto o tempo de encerramento quanto o tempo de cultivo, né? De desenvolvimento. Para alguns aqui tem uma questão matrimonial, uma questão de um relacionamento. Que vocês, alguns aqui, ou encerraram ou vão precisar encerrar uma relação que é bastante, que está bastante presente na rotina de vocês. Pode ser uma relação romântica, pode ser outro tipo de relação profissional, por exemplo. E isso vai exigir uma ação de vocês, um corte, uma conversa que parte de vocês. Por quê? Porque é vocês que precisam fazer esse movimento, dar esse passo, sabe? Enfim, vamos ver aqui algumas cartinhas. Eita. Sobre áreas específicas da vida, né? Essa carta da torre tá me trazendo muito assim: não tenha medo de romper com algo, de encerrar uma situação, de sair de um lugar. Não tenha medo. Saia. As pessoas não vão gostar. Saia. Ah, mas fulano vai ficar sozinho. Saia. Respeite o que você tá sentindo. Não é à toa. Tem uma coisa assim, não é pra você pensar muito, sabe? Quanto mais você fica pensando, mais você adia.
Lá na frente vocês vão enxergar essa situação de uma forma diferente, da mesma forma que hoje eu enxergo essa carta da temperança nesse tipo de contexto de uma forma muito mais bonita, sabe? Vamos lá, para trabalho, dinheiro, amor, saúde espiritual. Ixi. Tá. Para trabalho, vê a desaceleração, que é o Cavaleiro de Ouros. O Cavaleiro de Ouros, ele fala muito sobre consistência, disciplina e uma certa paciência que envolve essa consistência, essa disciplina. Porque as coisas não vão acontecer do dia para a noite. Você está construindo algo e essa construção é lenta. Não é do dia para a noite. Para alguns tem um elemento de fato de desaceleração, de que você estava numa situação que tinha um ritmo e você saindo dessa situação, você vai ganhar outro ritmo. Não tente seguir o ritmo que você estava acostumado nesse outro lugar, porque um dos motivos de você ter saído dessa situação foi o ritmo acelerado, foi um desalinhamento com aquela circunstância. Então, se a sua situação após essa ruptura te permite uma desaceleração, te permite encontrar o seu próprio ritmo interno, faça isso. Respeite isso. Ai, porque quem estuda para concurso tem que estudar 14 horas por dia, tem que acordar às 4 horas da manhã. Quem está treinando não sei para quê, tem que fazer não sei o que de madrugada. Não tem que nada. Você não tem que nada, ninguém tem que nada. Você vai encontrar o seu ritmo. As pessoas ultimamente estão com obsessão com não dormir, né? Assim, acordar 4 horas da manhã e dormir meia-noite. Isso é extremamente prejudicial para a saúde. Extremamente prejudicial. Então, cuidado com essas regras, essas determinações de que horas você tem que acordar, que horas você tem que se exercitar, que horas você tem que se alimentar. Respeite o seu ritmo. Agora, é claro que com consciência, não é o ritmo dos seus desejos, da sua preguiça, da sua acomodação. É o ritmo das suas necessidades, tá? Aí, dinheiro veio a confiança. Eu acho essa carta da confiança muito bonita. Aqui é o Cavaleiro de Copas. Nesse contexto, ela me traz muito essa energia de que nada vai te faltar, não se preocupe. Não se preocupe, se permita confiar nesse novo, se permita se jogar nessa nova direção. Essa pessoa que ela tá se jogando numa direção que parece mais próspera, mais favorável. E ela confia nisso para se jogar. Ela não tem garantias, mas ela confia. Aqui na saúde veio a não materialidade, que é o Papa. Alguns podem estar precisando dar uma certa atenção para a saúde, né? Procurar fazer exames de rotina, né? Procurar aí profissionais de saúde para dar uma olhada como é que estão as coisas ou para algum tratamento específico, principalmente aqui em termos de saúde mental, para alguns. Não deixem de procurar profissionais de saúde mental. Nas minhas redes sociais tem um destaque específico que eu recomendo a alguns profissionais que são da minha confiança. Para quem quiser indicação, tem lá. Aqui... não, esse aqui é amor. Mas se mantém a mensagem que eu falei sobre saúde. Enfim, sobre amor veio a não materialidade. E tem uma questão de um casamento aqui. Eu falei para alguns que tinham uma questão matrimonial, né? E aqui se confirma. Deixa eu puxar só mais uma.
Para alguns, eu sinto que pode ter tido ou ter algum tipo de perda na família do seu cônjuge, algo nesse sentido. Enfim, de modo geral, aqui pede bastante fé, confiança nessa relação, para quem tá bem na relação, né? É uma energia de bastante compromisso e união. Para a saúde, veio o sonho. Aqui tem alguma questão envolvendo crianças na saúde. Que pode estar um pouco mais relacionado com a saúde mental para alguns, como eu mencionei antes. Resistência. É, mas nessa linha mesmo. Para quem tá querendo engravidar, tem uma coisa aqui de procurar ajuda profissional, médica, né? E no espiritual veio a culpa, né? Assim, é a mesma carta aqui, em baralhos diferentes. Então, assim, como eu falei, sua mente, ela pode se tornar o seu maior inimigo nesse momento. Então, cuide bastante da sua mente. E aí, por que veio no espiritual, né? Porque tem uma coisa de você acabar atraindo, com uma mentalidade muito negativa, você acaba atraindo energia muito negativa para você. Uma energia que te coloca ainda mais para baixo. Então, cuide bastante, vigie a sua mente, os seus pensamentos. Assim, a maior dificuldade aqui para os virginianos em maio é a negatividade. É uma mente em desequilíbrio. Vamos finalizar aqui com os conselhos do oráculo dos anjos e ancestrais. A bruxa branca seja luz, é uma carta que fala sobre essa mente mais iluminada, que mesmo que você esteja num ambiente cercado de pessoas, em contato com negatividade, com pessoas assim, muito para baixo, ou com a situação mesmo que você esteja num momento, né, vivendo um luto, uma situação assim, difícil, tenta encontrar essa luz, né, na espiritualidade, dentro de você, nas pessoas que estão próximas a você. Aqui eu sinto que é porque, para quem tá vivendo muito, né, no fundo você sabe, no fundo você reconhece que a vida tem seus ciclos, que às vezes chega um momento de alguém, tem uma sabedoria dentro de você que por mais que esteja triste, por mais que sofra com a situação, você sabe que tudo tem seu momento, né? É como se as cartas estivessem dizendo aqui que mesmo da dor, você tem a condição de enxergar as coisas por uma perspectiva mais elevada e que isso te ajuda a sair desse breu, te ajuda a enxergar a luz, a se elevar, a não se afundar na tristeza, na negatividade, no pessimismo, nas preocupações. Veio aqui despertar,
que é uma carta que fala, né, sobre essa elevação da energia. Busque elevar a sua energia. Não é fácil, gente. Não é assim, eu sinto que não tá sendo, não vai ser um mês fácil, não. Mas vocês não estão sós. Não estão sozinhos. Aqui com o tarô acástico, campo acástico invertido. Deixa eu ver aqui. Ó, essa carta invertida indica um momento de fragmentação e agitação da energia dentro de você ou ao seu redor. Você pode estar passando por um momento de crise ou de luto. As suas preocupações e pânico estão fragmentando a sua energia e causando e conturbando assim a sua vibração. Você precisa se lembrar que a consciência universal, como é? Que a consciência universal de criação está acessível para você. O mundo é repleto de possibilidades. Então, tente ter uma nova perspectiva sobre essa situação, sobre esse momento, para que você possa, assim, se ajudar, né, nessa elevação da vibração. E, por fim, uma cartinha do Oráculo dos Orixás. Ai, que bonito, a energia de Nanã. Nanamburuque, sabedoria anciã e evolução. Vislumbre a vida com a perspectiva de que em toda a bagagem gerada está o caminho para a sua evolução. Tenha paciência, sabedoria, humildade e fé. Nanã é o orixá que tem muita relação com a vida e a morte, né? Ai, só um minuto.